Então, gente, vamos dar início à segunda parte do curso introdutório ao QGIS, ministrado pelo professor Iporã. E então, antes de passar a fala para o professor, eu queria dar uns recados importantes. Então, a nossa Semana do Meio Ambiente vai até sábado. Então, a gente tem evento amanhã, tem evento na sexta-feira, que quinta é feriado. E temos, então, um sorteio no sábado, que vocês confiram lá no perfil do Instagram do DAEMB, de como participar, como concorrer, que tem prêmios muito bons. E também a nossa campanha Adote uma Refeição, que com a parceria com os engenheiros pela comunidade, a gente está fazendo essa campanha que com a doação de R$6 é um investimento em uma sopa, e serão produzidas 300 sopas na ocupação Justo, ali em São Leopoldo, para as famílias que residem nessa ocupação. Então, desejo um bom curso a todos e qualquer dúvida vocês colocam aqui no chat. Obrigada. Bueno, então eu assumo aqui as falas. Obrigado, Jennifer. Obrigado, pessoal, de novo. Também obrigado, agradeço aos participantes por estarem aí de novo mais um dia. Bom, acho que sem mais delongas a gente posso compartilhar já a minha tela aqui para não segurar mais o nosso tempo, né? Já são 5h14, a gente vai até as 7, né? Vamos lá. Bom, eu caí aqui no meu site, mapasabertos.com, fazer uma breve propaganda antes de ir para a aula. Temos aqui, como foi mencionado na aula passada, temos uma seção de dados aqui, tá, pessoal? Aqui nos dados, tem duas opções aqui, a abrangência global e a abrangência nacional. A ideia aqui é só catalogar eles, tá? Eu não armazeno dado de ninguém no site. Na verdade, é um catálogo, ó, que tem os links para vários sites que tem dados, né? Então, e tem acervos oficiais aqui aqui no caso a ANA é a Agência Nacional de Águas, né? Mas também temos aqui sobre a ANEEL, que é do setor elétrico, e diversos outros sites, né? Eventualmente o link pode ficar corrompido, né? Eles podem mudar lá o link e não tive tempo de atualizar. Mas é recente aqui as últimas modificações, então eu acredito que a maioria dos links estão funcionando. Tem alguns bancos aqui de dados que tem que ter um cadastro para conseguir os dados, né? E outros não são oficiais, né? Por exemplo, esse link aqui é um acervo não oficial, não é do governo, mas é um acervo que vale a pena, né? Dar uma conferida. Então era isso que eu queria mostrar antes. Aqui é um trabalho bem útil assim para quem está na área vir aqui e já achar o link que está disponível. Mas beleza, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o PowerPoint e a gente estava falando antes, numa parte bem introdutória, né, mais teórica no início. A gente falou de geodésia, a gente falou de sistema de informação geográfica, a gente falou de análise espacial, né, de como que o sistema de informação geográfica pode ser usado para fazer análises espaciais, né, análise do espaço. E aí depois a gente entrou no QGIS, nos aspectos mais básicos do QGIS de manejo de dados, né? Então, eu dei uma introdução também de como que o QGIS, qual é a ideia do QGIS, né, qual é a proposta dele. É um software livre, de graça, né, o código aberto, ou seja, as pessoas que gostam de programar podem, inclusive, programar complementos, plugins, né, que podem ser úteis, né, para alguma aplicação específica. O pessoal perguntou aí se tinha como converter alguns formatos, né, aqueles do CAD para o QGIS. Parece que do CAD é possível, tem como, mas não é adequado, né? O ideal que eu falei na aula passada é separar as coisas. Desenho de CAD tem a ver com projeto executivo, né? Detalhamento construtivo. Desenho é uma coisa, né? SIG é outra. SIG é um sistema de informação geográfica, não é desenho para construção, para obra, né? Então são coisas diferentes.
Mas é possível, tem plugins aí que fazem essas conversões, assim. Agora, do ArcGIS para o QGIS, que eu me lembre, não é possível, eu posso estar enganado, né? Então, assim, o pessoal pode pesquisar e ver se alguém encontrou um jeito de fazer isso. Mas o ideal é escolher bem antes quais são os softwares que vocês vão usar para o projeto de vocês. E aí a gente falou sobre a interface, né? A gente viu como é que era a interface do QGIS, e é uma interface bem amigável, bem intuitiva e bem flexível, né? E a gente fez esse checklist aqui de manejo de dados, tá? A gente fez várias operaçõezinhas de importação de dados, seleção de feições, salvar uma feição selecionada como um arquivo novo. Lembra que eu peguei o Tocantins e salvei o Tocantins separado do Brasil, né? Então a gente consegue selecionar feições. A gente pode usar uma calculadora de seleção para selecionar de forma mais automatizada, não perder tempo clicando ali manualmente. E também a gente importou camadas tabulares, ou seja, tabelas para dentro do QGIS, uma sem geometria e outra com geometria. A que não tinha geometria, a gente usou um campo lá, uma coluna, como um campo-chave para fazer uma união numa camada que a gente já tinha. E aí foi o que eu fiz com os municípios. A gente tinha muitos dados de município, mas não tinha geometria do município. Aí a gente fez a união pelo código do município. E aí eu dei o destaque do código. O código, ele é uma forma robusta de fazer essas uniões, porque o nome às vezes é corrompido, às vezes está escrito de um jeito, de outro jeito no outro dado, às vezes uma camada tem o acento, outra não tem acento, letra maiúscula, minúscula, então isso confunde, isso pode dar problema. O código é uma abordagem mais robusta de fazer uniões. Portanto, códigos são relevantes nesse tipo de problema. E a gente também criou campos, criou colunas com uma calculadora de campo e descobriu que era bem útil assim fazer esses campos, porque o QGIS tem fórmulas que calcula a área, né, calcula a latitude de um ponto. Então, a gente, era 5.000 municípios, a gente calculou a área de 5.000 municípios em segundos, né? A área estimada, né, tem uma precisão ali, né? Mas a gente conseguiu fazer essas operações de forma praticamente instantânea, usando o QGIS, coisa que sem SIG não é possível, né? Não tem como. E é isso, a gente tem essa parte inicial de manejo que a gente fez na aula passada ontem. Agora a gente vai fazer algo um pouco mais divertido, que tem a ver com visualização. E se der um tempo, a gente já entra na parte de impressão, tá? Então essas duas partes a gente vai tentar ver hoje, né? Tentar encerrar hoje com essas duas partes. E na aula que vem a gente vai ficar mais preso nessa parte de análise, tá? Então, eu tô com um QGIS aberto aqui, como estava antes no projeto que eu salvei, e a gente está vendo aí o Brasilzão de novo, América do Sul, tem essa camada raster aqui, que mostra a América do Sul inteira, é o nosso mapa base aqui, e eu tenho aqui também os municípios do Brasil, né, em polígono, e também as sedes aqui, as sedes, até vou remover essa camada para não confundir. Essa aqui é aquela tabular. E aqui nós temos as sedes municipais, né? Que são onde fica a cidadezinha do município. Né? E a gente pode olhar aqui a tabela de atributos. Aqui, no caso, a camada selecionada é a camada da sede. Ó. Tem que selecionar a camada antes para vir aqui e chamar a tabela. Tá? Então, aqui a gente vê que a gente tem bastante informações aqui, né, dados sobre a população, né, a população aqui em 2010, 2000, a taxa de crescimento, população rural. Então, a gente vê que a gente tem informações e como é que a gente visualiza elas, né?
Então, é isso, a parte de visualização é muito importante, porque ela vai trazer insights, né, elucidações, digamos assim, sobre o dado, tá? Isso tem a ver com simbologia. Então, se vocês virem aqui com o botão de direito e forem em propriedades da camada, vai abrir uma janela aqui, tá? Uma janela com várias abas aqui, tá? Por acaso eu caí na aba uniões aqui, mas foi só coincidência. Eu posso trocar de aba aqui. Eu vou para a aba simbologia. Essa aba aqui, ela é legal porque ela permite que a gente ajuste como que o dado aparece para a gente, tá? Então, assim, honestamente, a gente pode ficar aqui por uma semana mexendo na simbologia, porque tem muita coisa para ficar ajustando para ficar perfeito. É um labirinto isso aqui, tá? Mas a ideia para mostrar para vocês é que a gente consegue alternar entre tipos de simbologia, tá? Aqui em cima tem essa lista de tipos de simbologia. A gente estava na simbologia simples, tá? Se a gente quer alterar o marcador da simbologia simples, a gente pode navegar aqui, ó, marcador simples, a gente pode clicar aqui dentro, ó, e ver que a gente cai numa outra aba aqui, e a gente pode alterar aqui a cor, por exemplo. Agora só que falta dar uma travadinha aqui. Não. Aqui, tá? Vai vir uma roda dentada, uma roda de cor aqui, ou se clicar na cor mesmo, vai abrir uma outra aba com várias opções de cor aqui. A gente pode ficar, tipo, uma semana aqui tentando achar uma cor legal que nos agrade, né? Mas a gente pode, já mudei para azul. Eu posso, por exemplo, eu vou mudar para preto. E vou, por exemplo, a gente pode dizer que não tem uma borda, né? É sem borda. E a gente dá um OK, por exemplo, aqui, ó. Ficou tudo pretinho, sem borda, ó. É uma forma de simbologia simples, tá? Então a gente vê que a gente. Um atalho para chegar nas propriedades é selecionar a camada que a gente quer e dar um duplo clique, tá? Ele vem a camada de essa janela de propriedades. Mas o símbolo simples não nos interessa, a gente quer visualizar os dados da tabela, né? Cada ponto está associado a vários dados, né? Então aqui tem outras formas, tá, de dados, mas o que eu quero mostrar para vocês é o graduado agora, tá? Vou mostrar o graduado, certo? O graduado, ele é para dados quantitativos, tá? Os dados, eles são números. Então, ele tem um valor, né? E a gente vai graduar conforme o valor, um gradiente de cor, tá? A cor vai ser, digamos assim, o indicativo de como que é esse dado, né? Então, a gente pode vir aqui e achar vários campos. Isso aqui são as colunas lá da tabela de atributos, ó. Tem a população de 2010 do censo. Eu vou selecionar ela, ó. E aqui tem o gradiente de cor, ó. A gente pode escolher vários gradientes aqui. Eu vou pegar um gradiente qualquer aqui, esse aqui, espectral, que vai do vermelho até o azul. E aí aqui embaixo tem um botão classificar, ó. Ah, desculpa, aqui tem um modo, tem um modo de classificação, ó. Tem vários modos, tá, pessoal? O mais, digamos assim, honesto é o intervalo igual, tá? Porque a gente vai pegar o máximo e o mínimo e criar intervalos iguais entre eles. Vai ser uma escala simétrica. Mas às vezes o intervalo igual, como a gente vai ver depois, não é o mais adequado para visualizar o dado, tá? Mas vamos botar em intervalo igual, ó. E aí ele classificou do mais baixo até o mais alto, tá? Ficou de vermelho para o azul, né? Mas a gente pode inverter aqui a cor. A gente pode vir aqui, ó, inverter o gradiente, ó. E aí vai do azul até o mais vermelho. A gente dá um OK aqui embaixo. E a gente vê que ficou tudo ficou muito azul, né?
E só São Paulo aqui, pelo visto, ficou vermelho aqui, ó. Aqui deve ser São Paulo. São Paulo. Por que isso? Porque a distribuição é muito desigual. Então, isso aqui é um belo exemplo de como que a distribuição por intervalos iguais é muito inapropriada para visualizar a população do Brasil. Né? Nós temos um pico desproporcional em São Paulo que deixa esse gradiente distorcido. Mas se a gente colocar por contagem igual, por exemplo, contagem igual é um outro método, é um método que vai classificar, por exemplo, entre os 20% mais baixos, né, dos 20 aos 40%, né, depois, assim por diante, até os 20% mais alto, ou 10%, ou 1%, depende da quantidade de classes que a gente insere. Então, veja que não ficou, aqui a gente colocou em contagem igual, não ficou simétrico, assim, isso aqui vai de 0 a 4.000, depois de 4.500 a 8.800, depois de 8.000 a 14, e depois dá um salto aqui bem no final para até 1 milhão e pouco, né? Então, se a gente dá um OK, ó, a gente vai começar a visualizar de forma bem mais apropriada esse tipo de informação. Aqui eu desliguei o mapa base para não poluir tanto. Então, a gente consegue agora finalmente enxergar um padrão de que, claro, tem municípios que têm o tom azul, né, as cores azuis, são municípios que têm 5.000 habitantes no máximo, né? E outros municípios a gente consegue ver que tem valores bem altos, aqui mais para a parte litorânea mesmo, né, do Brasil. Então, a gente consegue aqui modificar a classificação desses intervalos graduados, certo? Vamos ver como é que está aqui no nosso... a gente está avançando aqui nessa prática 2. A gente falou sobre simbologia, né, vetorial, tá? No caso, é de camada vetorial, tá? A gente falou do graduado, mas vamos falar das categorias também, tá? Porque o graduado, como eu falei, são informações, são dados quantitativos, são valores numéricos, tá? Mas nem sempre são só valores numéricos que a gente quer visualizar. Então, a gente pode, em vez de ser graduado, a gente pode mudar para categorizado, tá? O categorizado, ele funciona para dados quantitativos também, mas vai ficar estranho. O ideal é a gente classificar com base em colunas que são categorias, né? Como se fosse banana, maçã. No caso aqui, a gente pode escolher aqui se é a classificação da sede aqui, ó, por exemplo. Ó, eu vou usar essa aqui, ó, CL sede. E vou classificar, ó, tem 3 classes aqui, ó, cidade, capital federal e capital estadual. Aqui no caso, as cores, tanto faz, a gente pode editar o símbolo. Se a gente dar um duplo clique aqui, ó, na capital estadual, a gente consegue mudar o símbolo da capital estadual. A gente, por exemplo, pode pedir para ser um marcador, se a gente clicar aí no marcador aqui, ó, a gente pode vir aqui e selecionar, sei lá, um quadrado aqui, tá? E colocar como azul, vou deixar azul mesmo. A capital federal eu posso vir aqui editar, ó, eu clico em cima de um marcador simples e tem uma estrelinha aqui embaixo. E aí eu vou mudar para, sei lá, vermelho, tá? E aumentar o tamanho, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, o tamanho está em milímetros aqui, a gente pode aumentar para, sei lá, 4 milímetros, tá? E as outras cidades a gente pode deixar como pretinho, por exemplo, menor, né? Um pouquinho menor, preto, dá um ok, ó, até tá meio poluído demais, né? Mas a gente consegue ver que a Brasília tá com uma estrelinha, né? E o resto tá marcado com
com a capital. Aqui deu um erro, né? Porque tem uma capital estranha aqui no meio do nada. Isso tá errado no nosso dado. Isso é importante ter uma visão mais crítica do nosso dado. Tem coisa... Ah, não, isso aqui esse vermelho aqui é o que é? São pontos espúrios, tá? Que não tem uma classificação. Então, então é bom a gente também, né, marcar eles com... São cidades que não têm uma classificação, tá? Elas não têm nada escrito lá na coluna. Então, a gente pode também deixar elas como... com valor pretinho aqui também. Então, agora sim. A gente pode também aqui no painel de camadas aqui, ó, a gente pode já desmarcar, ó, as cidades. Ó, a gente vai ver que está fazendo sentido aqui o nosso mapa, né? As capitais aqui estão em quadradinhos azuis. Tá ruim, né? Porque azul geralmente é água. Eu consigo editar o símbolo clicando diretamente aqui, ó, nele. Então eu vou mudar para um laranja. Pronto. Então a gente consegue aqui, ó, ver as capitais do Brasil, mais a capital federal. Se a gente ativar aqui, a gente consegue poluir o mapa com as cidades inteiras, né? Então a gente consegue mudar aqui. Como eu falei antes, isso aqui é um, digamos assim, um labirinto de possibilidades, assim, né? A gente pode também alterar várias coisas aqui. Por exemplo, a gente pode, em vez de dizer que a gente quer que um marcador simples seja simples, a gente pode mudar o tipo de marcador aqui, ó. O marcador, que é o ponto, aqui pode ser outro tipo de ponto, tá? E aqui a gente pode fazer uma elipse, um marcador que é uma letra, né? Uma palavra. Tem um monte de opção aqui para explorar, tá? Eu só não vou entrar no mérito, porque senão vai ficar muito confuso, porque tem muita coisa aqui, tá? SVG, por exemplo, SVG são imagens que tem já disponíveis no QGIS, tá? Aqui embaixo, ó, tem já, ó, umas imagens disponíveis que a gente pode usar, ó. Mas assim, a gente pode importar, né? A gente pode trazer aqui de um arquivo SVG, que é um arquivo de desenho, e colocar no QGIS como se fosse o marcador mesmo, né? Então, a gente pode usar esses símbolos mais sofisticados aqui como a simbologia dos nossos pontinhos ali, né? Então, eu não vou ficar entrando nesse mérito aqui, porque vai ficar confuso. Mas a ideia é essa, a ideia é que vocês podem mudar o tipo do marcador aqui, tá? O marcador simples. O tamanho também em milímetros pode ser em pixel, tá? Ou unidade do mapa. Veja bem, unidade do mapa aqui vai ser em graus. 1 grau tem 111 quilômetros, mais ou menos. O que vai ser complicado de fazer as contas. Eu recomendo ficar em milímetros ou pixels, né? O pixel, ele é bem fininho, assim, ele é bem pequeno. Dá para dar um OK aqui. Aplicando aqui, a gente consegue já ter uma prévia lá embaixo, ó, e ver que ficou bem mais fininho, assim, as cidades ficaram bem mais tênues no mapa, porque ela ficou numa granulometria de pixel, tá? Ela ocupa um pixel, tá? Então, ela sempre atualiza o tamanho. Algumas sobrepõem sobre as outras, a gente pode alterar isso aqui também em propriedades, aqui, na simbologia. A gente pode vir aqui em avançado, ó, e aí níveis de símbolo, tá? Tem como habilitar os níveis. Se não me falha, a gente tem uma ordem, e a gente pode dizer que a capital federal é a ordem 2 e a capital estadual é a ordem 1. Então ficou 0, 1, 2. Se não me falha, essa ordem aqui vai dar certo. Ó, vai ficar, as capitais ficaram em segundo lugar, a capital federal ficou em terceiro lugar na altura, né? Como se estivesse vendo eles de cima. Então, a gente consegue deixar com que eles não fiquem poluídos no mapa.
Mas para que isso? Assim, né? A gente está visualizando no mapa aqui, isso é útil, né? Mas a ideia depois é imprimir isso num papel, num mapa, ou colocar num relatório, num estudo de impacto ambiental, num estudo, né? Colocar numa figura ou um mapa mais robusto, assim, né? Um mapa mesmo, não uma figura. Então a ideia aqui é preparar o terreno para depois exportar do QGIS uma imagem ou um PDF que vai ser insumo, né, de algum estudo, de um artigo científico, ou de um relatório, de um projeto. Né? Então, a ideia aqui não é só a gente visualizar aqui no nosso mapa, aqui, mas é preparar a simbologia das camadas para exportação, né? Para impressão, na verdade. Né? Impressão, eu digo no sentido geral, assim, não imprimir necessariamente no papel, mas imprimir num PDF, por exemplo, ou numa imagem, num JPEG, né? Então, e olha só, a simbologia não tem nada a ver com o arquivo, tá? Isso é uma coisa importante de se dar conta. A simbologia, a gente está editando ela no QGIS, tá? Para visualizar. Se eu duplicar aqui a camada, lembrem que quando eu duplico a camada, eu não estou duplicando o arquivo, tá? Ele copia a simbologia, mas tudo bem se eu editar a simbologia da camada copiada para outra, tá? Então eu posso mudar aqui para bolinha de novo. Eu posso simplesmente mudar a simbologia de uma camada duplicada e isso não tem nenhum problema, tá? A simbologia não tem a ver com o dado. Essa é a mensagem que eu quero dizer. Assim, a simbologia é algo externo, algo que a gente está editando no QGIS. Tá? Então, a gente fez, então, graduado, né, categorias. Também tem um tipo de simbologia que é por regra, tá? Por regra, geralmente ela é útil para dados que são um pouco mais complexos, assim, né? Então, a gente pode, por exemplo, baseado em regra aqui, a gente pode estabelecer várias regras e criar os filtros aqui para as regras. Então, a gente pode dizer assim, por exemplo, vamos criar uma classe. Vamos supor que a gente tem uma classe que cidades abaixo de 5.000 vão ter uma simbologia e cidades então, acima de tantos tem outra simbologia e ela é capital também. Então, tem toda uma série de regrinhas, assim. Então, ou só as cidades do estado do Pará, por exemplo. Né? Então, a gente pode vir aqui, ó, e editar uma regra. Se a gente vem no lapisinho aqui embaixo, a gente abre essa janela aqui, tá? E aqui eu vou criar uma regra que eu só quero as cidades do estado do Pará, tá? E aí, então, eu tenho que criar um filtro que tem a ver com aquelas fórmulas que a gente usou antes. Tem esse botãozinho que tem um Ezinho aqui que abre uma calculadora. É a mesma coisa que a calculadora de campo que a gente usou antes aqui. A gente vai em campos de valores, ó. A gente vai dizer o seguinte, que o nome da UF, esse campo aqui, ó, NMUF, que é o nome do estado, tem que ser igual ao Pará. Aí aqui eu vou pedir para trazer os valores únicos aqui, desse campo, e tá aqui, ó, Pará. Então vai ter uma expressão assim, ó, que tem eu quero que eu só quero as cidades que o estado é o Pará. Tá? Então eu vou dar um OK. E aí eu vou dar um outro OK aqui de novo. E eu vou dar um OK de novo. Ó, veja, ele só trouxe aqui as cidades do estado do Pará. Então é uma regra, né, que a gente criou aqui, né, para facilitar. A gente pode fazer várias regras, assim, várias. A gente pode adicionar uma outra regra que é, por exemplo, aqui tem um mais. A gente pode ir adicionando regras, assim. Né? A gente pode criar, por exemplo, uma regra agora mais quantitativa, assim. Vamos colocar uma regra que
o campo, vamos supor, a população em 2010 seja menor que 4 mil, tá? Ou and em inglês, o estado é Santa Catarina, vamos supor aqui, eu estou improvisando, tá, pessoal? A ideia é mostrar que a gente pode ser criativo, né, nessas regras aqui, a gente pode ter problemas bastante específicos e a gente consegue criar uma simbologia bem específica. O nome da UF vai ser Santa Catarina. Então, a ideia é para mostrar para vocês que a gente pode ter problemas bastante específicos aqui e resolver essa simbologia com base com base em regras da simbologia, tá? Então aqui estão as cidades de Santa Catarina que tem menos de 4 mil habitantes, de acordo com o censo de 2010, tá? E aqui também tem as cidades do Pará. Veja que a gente pode dar um nome aqui para as regras aqui, ó. A gente tem um nome, a gente pode editar ela aqui, ó, e tem um nome, o rótulo da regra, né? Aqui é cidades do Pará, né? Vamos fazer direitinho aqui. E aqui eu vou editar, vai ser cidades de Santa Catarina menor com população menor que era menor que 4 mil. Tá? Dá um ok. Agora sim, criou a legendinha aqui para nossa simbologia por regra. Né? Então, essa é uma simbologia bem divertida de ficar montando. Por isso que eu quero dizer que a gente poderia ficar uma semana aqui mexendo na simbologia, porque não tem fim. Assim. A gente pode ter problemas muito específicos e ficar configurando a simbologia de forma muito específica. É um verdadeiro labirinto. Só mexendo para aprender né, os detalhes, a parte mais sutil de simbologia. Bueno, voltando aqui. Então, a gente viu as categorias, o graduado, que é quantitativo, né, por regra, e aqui a gente pode fazer o mapa de calor também. O mapa de calor, aqui eu vou desmarcar e vou voltar para a original aqui, tá? A original, não, eu vou criar uma cópia. Eu vou fazer várias cópias aqui, porque eu vou acabar preservando a simbologia que eu fiz numa cópia da camada original. Então aqui a gente pode renomear, tá? A camada ela pode ser renomeada. Ó. Aqui embaixo tem onde é que tá? Aqui, ó, renomear camada. Então aqui eu vou colocar mapa de calor. Eu não estou mudando o nome do arquivo, tá, pessoal? Isso aqui é só a camada. Tá? A camada eu posso fazer quantas quiser. Como eu falei antes, a camada é como se fosse uma visualização do arquivo lá no nosso disco. Né? Ele não está mudando o dado. Ele muda o dado quando a gente entra em modo de edição. Quando a gente criou aqueles campos de área, de densidade por área, a gente fez na aula passada, a gente realmente editou o arquivo. Né? Por isso que às vezes dá uma travadinha, porque ele tem que acessar o disco, né? A máquina de vocês às vezes pode dar uma travada, porque ela tem que fazer uma operação mais pesadinha, que é mudar o arquivo. Mas quando a gente está fazendo simbologia ou criando cópias de camadas, né, ou renomeando a camada, não está mudando o dado. Tá? Aqui, vamos lá, vamos em propriedades, vamos ver esse mapa de calor aqui. Aqui, ó, tem outros aqui que eu até é novo esses aqui, é novo no QGIS 3, eu sinceramente eu nunca testei esses aqui, mas aqui tem um mapa de calor aqui, ó, e ele é bem simples, tá? A gente escolhe um gradiente de cor, eu vou escolher um gradiente de cor vermelho aqui, um raio aqui, o raio está de 10 milímetros, eu vou deixar ok, vamos deixar tudo meio que ok aqui. Né? Então, vamos dar um okzão aqui, então. Olha só, ele criou uma simbologia dos pontos que tem a ver com a densidade deles no mapa. Tá?
o limiar para a densidade tem aqueles 10 milímetros. Se a gente dá um zoom antes, se a gente dá um zoom, ele vai mudando, ó, a densidade. Tá? Isso aqui não é uma camada raster, tá, pessoal? É só uma simbologia que o QGIS faz para a gente com base numa camada vetorial. E a gente está enxergando aqui a densidade dos pontos. Não é a densidade populacional, tá? É a densidade dos pontos, ou seja, lugares que tem mais cidades aglomeradas aqui, ó, por exemplo, vejam que eu liguei agora uma camada, a cópia dela por cima. Então a gente consegue fazer essa, digamos assim, essa visualização dupla, né, de duas camadas, e fica interessante, né, porque a gente consegue agora lançar camadas uma em cima da outra e ter uma visualização que traz informações. Veja bem, ó, aqui tem uma densidade bem alta de cidades, né, mas não é a população, não, é só a densidade das cidades mesmo, tá? A gente pode mudar um pouco algumas coisas desse mapa de calor aqui, que é uma dica que eu gosto. O gradiente de cores, a gente pode editar ele, tá? Se a gente clicar em cima dele aqui, ó, vai abrir uma janela que a gente pode mudar as cores dele. E tem uma dica que eu dou que é o seguinte, essa cor mais branca aqui do final, a gente pode tirar a opacidade dela. Isso é uma dica de simbologia, tá, pessoal? Não é nada muito técnico, mas é só a gente pode deixar ela transparente. A ideia é essa, a ideia é que a gente deixa ela transparente no final aqui, e dá um OK. E dá um OK aqui de novo. E aí, olha só, ele fica transparente, a gente acaba visualizando, então, onde não tem densidade, né? A gente acaba, então, enxergando o mapa de fundo aqui do Brasil e não oculta o que está embaixo. Mas como eu falei antes, isso aqui não é a população. Mas a gente pode fazer um mapa de calor que tem a ver com a população. De novo, se a gente for aqui nas propriedades da camada, a gente tem aqui, a gente pode ponderar esse mapa de calor com alguma coluna aqui, tá? E se a gente selecionar a população aqui, no caso de 2010, a gente vai acabar forçando com que a densidade seja maior, ó, nos lugares que tem mais população, tá? Então, a gente acaba criando uma ponderação, ó, com base na população. Mas, como a gente sabe, a população no Brasil é muito mal distribuída, então a gente cria um mapa não muito interessante. Aqui, um pouco mais avançado, vejam que tem um botãozinho escondido aqui, ó. De novo, esse Ezinho aqui é a calculadora. Então, olha só que interessante, gente. A gente pode fazer uma conta aqui. A gente pode, em vez de usar a população bruta, a gente pode usar uma fórmula aqui para deixar ela mais suavizada. Por exemplo, para aqueles que não estão tão acostumados, aqui vai uma aula de matemática, a gente pode usar o logaritmo da população. O logaritmo vai dar só a ordem de grandeza, não o valor absoluto. Então, a gente pode usar aqui uma fórmula matemática. Tem aqui, ó, matemática, tá? Tem várias fórmulas aqui, ó. Vamos usar o log 10, tá? O log 10 dá... Opa! Vamos colocar na frente aqui. Log 10 da população. Então, eu estou mostrando para vocês que a gente pode customizar essa ponderação aqui no mapa, tá? E aí vai ficar uma fórmula aqui, ó. Essa fórmula vai deixar isso aqui mais atenuado. Então, a gente vai conseguir enxergar o mapa de calor, né, ponderado pelo logaritmo da população. Isso é uma fórmula que eu inventei aqui, e vocês podem inventar uma outra fórmula aí, né? Vocês podem pensar outras fórmulas para tentar visualizar o mapa de calor. Claro que vocês vão ter que explicitar isso, né? Vocês vão ter que dizer, olha, o mapa de calor foi calculado com essa fórmula. Mas, em resumo, é uma forma de visualizar os dados, tá? Bem legal que o QGIS eles nos proporciona.
que é esse mapa de calor aí. Vou dar uma chegada aqui no chat. Eu sei que as gurias vão me informar as dúvidas, né? Mas talvez, se já tem dúvida, eu posso tirar aqui, conversar. Não sei se tem. Acho que não, né? Vamos dar uma olhada. Não, é só questões referente a Parte assinar o mais. formulário e coisas do Teams. Tá. Então, tá tranquilo. Tomei uma cuia de chimarrão aqui. Então, a gente viu aqui a simbologia vetorial. E me ocorreu agora que faltou naquela listinha. Faltou a simbologia do matricial, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A simbologia das camadas que são raster, não são vetores, não são shapefile, tá? O basemap natural aqui é uma camada raster, tá? A gente pode ir em propriedades, ó, e a gente vê que é uma camada que está renderizando as cores com base em 3 bandas, tá? A banda é uma imagem que codifica um aspecto, né, do campo bidimensional da imagem. No caso aqui, é a cor vermelha, que varia de 0, no caso, até 255. Isso é um padrão RGB, Red, Green, Blue, né? É um padrão, é uma forma de codificar cor num computador. Se a gente bagunçar aqui as cores, vai ficar meio psicodélico assim, o mapa. Aqui, eu vou trocar a cor verde pela vermelha e aplicar, ó. E ficou diferente, ó, o mapa ficou renderizado com a banda verde sendo a vermelha. Então, a gente está fazendo meio que uma bagunça aqui, tá? Mas é possível fazer essas mudanças das bandas de cor. Tá, vamos voltar aqui para as cores original. A gente pode ficar trocando aqui as cores. Agora eu vou trocar azul pela verde. Ó, fica meio psicodélico. É uma alternativa. Isso aqui é muito útil, na verdade, quando se trata de sensoriamento remoto, tá? Porque aí nós temos os satélites, eles captam essas bandas em várias faixas, tá? De frequências da luz. E a gente tem a banda vermelha, a banda verde, a banda azul, a banda infravermelha, a banda infravermelha termal, né? Então a gente tem outras bandas e aí a gente tem toda uma física do sensoramento remoto. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, eu só quero mostrar para vocês que as cores aqui, elas estão em diferentes camadas aqui. A gente pode, por exemplo, visualizar só uma das bandas aqui. Aqui está renderizando em multibanda. Mas eu posso pedir para ser uma banda simples cinza. E aí vamos escolher só a vermelha. Vamos ver como é que fica. Então, ó, isso aqui é a cor vermelha do mapa. Tá? Se eu pedir para ser a cor verde, vai ficar... Não mudou muito, mas a cor verde é essa. E a cor azul, vamos ver como é que fica. É diferente. Então, quando a gente volta para multibanda colorida, a gente tem essa configuração aqui. Tem uma outra coisa que não tem a ver com as bandas, tá? Mas tem a ver com a cor mesmo. Aqui, o modo de mistura é normal, mas tem vários outros modos de mistura, tá? Isso aqui depois eu vou dar um exemplo melhor para isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode mudar o brilho, tá? Aumentar o brilho. Como se fossem os filtros, né, que a gente faz quando a gente quer editar uma foto, para uma foto ficar boa, não ficar tão ruim quanto tá originalmente, a gente bota um monte de filtro. A ideia é essa, a ideia é que a gente pode aplicar filtros aqui de saturação, enfim. E a gente pode também redefinir, né? Se a gente ver que ficou muito ruim, a gente vem aqui e volta original, aplicar, apply,
tá de volta. Eu gosto, às vezes, de aumentar o contraste. Vamos ver. Ficou interessante o contraste. Beleza. Tem a transparência também, ó. A transparência da camada inteira. Aqui, no caso, ela não está transparente, ela está opaca. Mas a gente pode ir diminuindo ela, tá? Para criar uma transparência, que ela está mais transparente. Mas como não tem nada embaixo, não aparece. Mas se a gente ligar o Brasil e colocar o Brasil embaixo da camada, ó, aqui, ó, ele aparece lá embaixo, ó, porque a camada aqui, a camada do base map aqui, ela tá com a opacidade de 40% aqui. Né? Se a gente voltar para 100% de opacidade, o Brasil lá atrás ficou escondido. Tá? Então a gente consegue aumentar a transparência da camada. Agora, se a gente mexe com aquela camada aqui da temperatura, essa camada também está lá nos dados 1, né, no primeiro conjunto de dados. A gente pode, nas propriedades da camada, a gente pode também ver aqui as bandas, tá? Mas aqui a gente só tem uma banda, ó. A gente não tem outras bandas, só tem uma banda. E a gente pode, então, em vez de ver em escala de cinza, a gente pode ver uma escala falsa cor, que é como se fosse aquele estilo graduado que a gente estava fazendo antes, mas agora é para os pixels da imagem. Tá? Então, a gente tem o valor mínimo, o valor máximo, aqui é a temperatura média do mês de janeiro. Então, teve lugares que teve menos 12 na América do Sul, e teve lugares que teve até quase 30 aqui, 30 graus. E aqui, então, a gente pode mudar aqui essa forma de contagem, deixar em mínimo máximo. Né? Então, e aqui tem essa parte de cor, tá? Aqui a gente pode escolher as cores. Eu vou colocar aquela cor espectral de novo. E veja que ficou estranho, né? Ficou vermelho onde tá valores baixos. Então, a gente vem aqui do lado, nessa flechinha que impede para inverter. Tá? Agora, então, ficou mais intuitivo aqui. Quanto mais azul, mais frio. Quanto mais vermelho, mais quente. Se eu dar um OK aqui, ó, a gente vai começar a visualizar o mapa agora com uma escala de cores, né, da América do Sul. Olha só, a Antártida aqui, ó, tá bem gelado, né, bem frio. A gente pode fazer uma certa edição também nessa forma de classificar, tá? A gente pode classificar de forma linear ou de forma discreta. A forma discreta ela vai criar classes que são truncadas, assim, elas vão de intervalo a intervalo. Se eu der um OK, ó, veja, ficou truncado, ó. Ela parece que não tem detalhe, né? Mas ela tem detalhe. Só que a gente não está visualizando isso, né? A gente está homogeneizando na hora de visualizar os detalhes, tá? É uma classificação truncada discreta. A gente pode também pedir para ser exato. O exato não vai fazer sentido aqui, porque não vai ter muitos pixels com valores exatos, mas a ideia é que a gente pode pedir para ser exatamente o pixel com aquele valor que a gente quer. Tá? A gente pode também editar o rótulo aqui, né? a legenda. A gente pode mudar aqui a legenda, pode botar assim, muito frio. Pode dizer aqui, muito frio, moderado, quente. É a legenda. Tá? Então, a gente pode criar uma legendinha mais intuitiva aqui para a gente. Tá? Outra forma, no método linear, aqui de novo, voltando para o método linear, como que a gente interpola isso, tem a forma de classificação, da mesma forma que a gente estava fazendo antes, lá nas camadas de vetores, tem o intervalo igual ou intervalos de quantis. O intervalo de quantis, ó, ele muda a forma de classificar.
E aí ele vai classificar com base na quantidade mesmo, não nos valores. Então aqui a gente está entre os 25% mais, os 20% mais frio, aqui no caso dos 20 aos 40 e assim por diante. Então, ó, se eu aplicar, não, ficou, é isso aí. Se eu aplicar, a gente consegue entender muito mais, ó, a dinâmica dessa variável temperatura. Mas é porque a gente classificou de uma outra forma. A gente classificou com base na quantidade. Então, as classes aqui, elas estão em intervalos de quantidade. Aqui, no caso, esse menos 12 aqui na verdade, todos que estão entre menos 12 e 22 graus Celsius e assim por diante. Só que esse intervalo não é igual, ele não é simétrico, ele vai mudando, porque ele está indo em quantidades iguais, tá? E não em valores iguais. Se isso não ficar muito intuitivo, tenho certeza que na prática vocês vão começar a captar como é que funciona. Mas a ideia é essa, a ideia é que tem aqui quantis, né, percentis iguais, não quantidades iguais, não valores iguais. Desculpa, não valores iguais. Então, isso é uma forma de renderizar, de criar uma simbologia para camadas raster, tá? Bom, aqui a gente consegue fazer aqui os rótulos também, tá? Voltando agora para as camadas vetoriais, tá? A gente pode criar rótulos. Rótulos são aqueles simplesmente nomezinhos que aparecem nos mapas, tá? Então a gente pode, não só simbologia em propriedades, a gente pode vir aqui em simbologia, tem rótulos embaixo, uma outra aba aqui. Aqui está sem rótulo. A gente pode pedir para ter o rótulo. Eu não vou fazer, né, nessa aqui, eu vou fazer numa camada diferente, eu vou fazer na camada dos estados aqui, tá? Dos estados aqui, a camada Z02, tá? Eu vou fazer uma simbologia categorizada com base no nome do estado, tá? Para classificar. Tá em cores aleatórias aqui. Tá, ok. Cores aleatórias, tá? Então a gente pode depois também pedir para vir os rótulos aqui. Rotular os estados com o nome com o nome. Aqui a gente tem todas essas possibilidades aqui, pessoal, para editar os rótulos e formatar eles de uma forma bastante precisa e específica. Mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode escolher o rótulo aqui, tá? O nome do estado. Dá um OK. Ó, ele agora está renderizando o nome do estado. Mas tá meio estranho, tem uns lugares que tá meio longe aqui. Aqui Pernambuco, no caso, é a ilha de Fernando de Noronha, tá? É por isso. Mas a gente tem essas possibilidades aqui de renderização, tá? A gente pode configurar muito precisamente como que o rótulo é feito nesses formulários aqui que tem disponível, tá? Mas é bastante detalhe para a gente entrar agora. Esse aqui pode ficar uma semana só fazendo um rótulo perfeito. Mas é essa a ideia. Dá para rotular as camadas. Tá? Parametrização da simbologia. Legal. Isso aqui é genial, tá, pessoal? A gente consegue fazer com que a simbologia seja, de certa forma, mais automatizada. Eu vou dar um exemplo com base no nosso mapa de pontos aqui. Eu vou fazer uma cópia dos pontos de novo. Certo? Vamos fazer uma simbologia graduada, tá? Com base na população de 2010. E eu vou... Opa! Tá estranho isso aqui. Contagem igual, beleza, aplicar, ok. Ó, então tá, a gente chegou aqui naquele mapa de população, tá?
das sedes, dos mapas das sedes. Mas a gente pode vir aqui e parametrizar a simbologia, tá? A gente pode vir aqui no símbolo, tá? É um pontinho. Mas e se a gente quiser fazer, por exemplo, o pontinho ter um tamanho também parametrizado com base em algum dado, tá? Então, o tamanho aqui está fixo em 2 milímetros, tá? Mas aqui em marcador simples, ó, eu fui para um marcador simples, está um tamanho 2 milímetros aqui. Mas vejam que tem essas caixinhas aqui do lado, ó, e aqui tem um segredo. Ó. Aqui a gente pode editar ó, o tamanho. Tá? Se a gente clicar em editar, vai abrir de novo a calculadora, certo? E aqui então a gente pode pedir para o tamanho em milímetros ter a ver com algum outro valor dos campos aqui. Então, vamos considerar que eu quero visualizar duas coisas. Eu quero ver a população total com a cor, né? Mas a taxa de crescimento, por exemplo, eu quero visualizar como tamanho. Então, veja que os tamanhos aqui tem valores negativos, valores positivos, né? Então, a gente pode criar uma regra, uma fórmula aqui, que usa alguma fórmula, uma regra, que converte os tamanhos, quer dizer, desculpa, o valor da taxa de crescimento num tamanho em milímetros, tá? Então, a ideia é essa, a ideia é que a gente consegue parametrizar vários aspectos com essas fórmulas, tá? A ideia não é confundir mais vocês, a ideia é só mostrar que a gente pode parametrizar o tamanho e qualquer outro aspecto, por exemplo, o traçado com fórmulas. A gente pode explorar essas fórmulas de forma com profundidade, assim, para poder customizar a visualização de uma forma bem específica, tá? Eu vou dar só um exemplo aqui, para dar um exemplo da famosa estrutura condicional case, tá? Isso aqui é uma fórmula bem legal de já ter conhecimento, tá? A ideia não é confundir vocês, mas a ideia é mostrar que a gente pode fazer uma fórmula que é parecida com aquelas regras que a gente fez antes, tá? Em condicionais aqui, ó, tem a expressão case, tá? Aqui tem uma explicação em inglês, no caso o pessoal esqueceu de traduzir aqui. Mas a ideia do case é que ele é uma expressão, ela diz assim, quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, com os campos e valores, tá? Quando a taxa de crescimento for menor que zero, então, then, o tamanho vai ser 1 em milímetros, tá? Quando a taxa de crescimento, né, for maior ou igual a zero e a taxa de crescimento, por exemplo, for menor 0,5, então eu quero um tamanho 2. Para o resto, eu quero o tamanho 3. E aí eu finalizo a expressão, tá? Essa expressão, ela faz com que a gente configure de forma bastante específica como que a gente quer construir o tamanho do nosso pontinho, tá? Então, assim, a ideia aqui é mostrar para vocês que existe essa expressão condicional que permite vocês customizarem bastante como que a simbologia vai terminar. Então, aqui veja que quando eu dei OK, ó, a fórmula agora está ativa, está amarelinho aqui. Vou dar um OK, vou aplicar, e olha que legal. Lá no mapa, ó, a gente consegue ver agora que o tamanho dos pontos está diferente, né? Porque ele está proporcional, de acordo com a regra que a gente criou, à taxa de crescimento. Então, a gente tem cidades, por exemplo, pequenas, que estão em azul, mas elas tiveram um grande crescimento de 2000 para 2010, no caso, tá? A gente pode fazer, assim, a criatividade aqui não tem limites, a gente pode inventar várias formas aqui
de visualizar os dados. Aqui, por exemplo, a gente pode mudar de novo aqui, dizer para, aqui em símbolo, a gente vem aqui, vamos editar aquela fórmula e pedir para ser 4, né? Aumentar mais ainda o tamanho aqui, tá? Ó, então vejam que cresceu mais ainda, ficou maior o tamanho em milímetros da bolinha do símbolo. Então é isso, a gente pode parametrizar a simbologia. Essa é a ideia. E agora, vem uma parte final, agora já são 6h13. Vou tentar ser mais rápido aqui, mas a ideia é que a gente pode salvar um arquivo que codifica essa simbologia aqui. A gente ficou, sei lá, vamos supor que vocês ficaram uma semana ali fazendo uma simbologia bacana para mostrar no relatório, no artigo, né, no estudo, e aí você quer guardar, salvar a simbologia de alguma forma, porque a simbologia não está no arquivo do dado, ela está só dentro do QGIS, mas tu pode enviar para alguém um arquivo com a simbologia. Então a ideia aqui em propriedades da camada, a gente tem aqui embaixo o estilo, escondidinho aqui no canto em simbologia, estilo aqui, ó. E a gente pode salvar o estilo, tá? Aqui vem um formuláriozinho, tá? A gente vai salvar em estilo QML, tá? E aí a gente vai dizer onde que a gente quer salvar, tá? Aqui vai chamar uma janela aqui do Windows, no caso. Eu vou na minha área de trabalho aqui, por exemplo, e vou salvar, então, eu vou botar aqui estilo Brasil municípios. Salvar em arquivo QML, a extensão é QML. Tá? Salvei o arquivo, legal. E daí? Tá? Eu posso ir na minha área de trabalho e ver que está lá. Mas o mais legal disso aqui é o seguinte, ó. A gente pode ter uma outra, a mesma camada, enfim, uma camada que tem os mesmos campos, as mesmas colunas, e a gente pode ir nos estilos aqui, em propriedades, a gente pode, no estilo, em vez de salvar, a gente pode carregar o estilo. A gente vai aplicar o estilo que a gente salvou. Então, a gente vem no arquivo aqui, eu vou achar lá na minha área de trabalho, aqui o estilo que eu criei, ó. Eu abro e carrego o estilo. Veja, eu carreguei agora o estilo que eu tinha salvo. Então, esse arquivo QML é bem legal, ele carrega o estilo, tá? Então é isso, a gente viu como fazer, salvar o estilo, né, a simbologia, e também a gente viu como carregar essa simbologia numa outra camada. Claro que a camada, ela tem que ter os mesmos campos, né, as mesmas colunas na tabela de atributos, para a estilização funcionar, né, de certa forma. Mas ela também funciona para camadas raster, tá, pessoal? Então, camadas raster também tem aqui nas propriedades, também tem aqui embaixo, ó, salvar estilo, tá? No caso aqui, botar temperatura. Então, a gente consegue carregar a temperatura depois. Se vocês salvarem com o mesmo nome do arquivo, na mesma pasta do arquivo, ele já vai carregar automaticamente no QGIS a camada com a simbologia. Então, isso fica também uma dica aí que vocês podem usar depois. Tá? Isso, assim, sobre visualização, eu acho que os principais tópicos, assim, mais básicos, assim, foram abordados, assim, né? Existem... a gente não visualizou os polígonos aqui, mas é a mesma coisa, né? Propriedades, a gente pode aqui pedir para graduar com base na população aqui, né? Por exemplo. Ó, classificar, opa. Contar intervalo igual, classificar, aplicar, né? Então aqui a gente consegue visualizar os polígonos
No caso, vamos botar em contagem igual, aplicar. Né, os polígonos também podem ser estilizados da mesma forma. Eu acho que é o básico. Isso aqui a gente pode ficar 1000 anos fazendo simbologia e não vai terminar nunca. Porque, de fato, é uma tarefa bem específica. Assim. Beleza. Então, nós vamos agora para a parte de impressão. Agora são 6h18. Será que tem alguma dúvida aí, Bianca? Ô, Jennifer? Não sei se está rolando aí umas dúvidas, perguntas. Não, professora, ainda não. Não temos. Ok. Beleza, então. Bueno, impressão, tá? Digamos assim, para que o QGIS, né? Para trazer informações. O SIG, né? Serve para trazer informações, né? Geográficas e a gente extrair dados, né? De outros dados, fazer análises, né? Mas no final das contas, a gente tem que mostrar para as outras pessoas o que a gente fez nos nossos estudos. A gente tem que mostrar numa imagem, né? Geralmente o resultado termina numa imagem, num mapa, uma figura, né? Na maioria dos casos termina numa figura, né? Então, a parte de impressão tem a ver com isso, tem a ver com as figuras, tá? Então, o QGIS ele tem um chamado, que eles chamam de compositor de impressão, tá? E ele tem um atalho aqui, ó, que é esse botãozinho aqui do disquete. E diz assim, novo compositor de impressão. Aí vai pedir um título. Eu vou botar impressão. Impressão underline 1. Ó. Aí vai abrir uma outra janela. Tá? Vai abrir uma janela nova. Isso aqui é uma janela diferente do QGIS. A gente está no QGIS, mas a gente está numa outra janela aqui. E tem uma folha em branco. Tá? E tem umas abas aqui do lado. Se essas abas não aparecem para vocês, vocês têm que, aqui em visão, ó, habilitar os painéis, tá? Barras de ferramentas, os painéis, tá? Então, eu gosto de deixar alguns painéis só, tá? Itens, tá bom assim. Atlas, propriedades do item. Modelo. O modelo é o principal, porque ele estabelece... Não é um modelo, não é um modelo. Qual que é? Do item, visão, painéis, guias. Será que é guias? Bom, pessoal, configuração de exportação. O QGIS 3 tá me dando um baile aqui. Mas beleza, a ideia é simplesmente que a gente tem esses painéis aqui, tá? E tem essa folha, tá? Que a gente pode desenhar na folha, tá? Como é que a gente desenha na folha? Tá? Tem várias as barrinhas de ferramentas aqui que a gente pode adicionar itens, tá? O item mais importante é o mapa, tá? Adicionar mapa. Então a gente vem aqui, ó, e entra num modo de desenho aqui, ó. A gente pode desenhar o mapa, tá? Então, quando a gente desenha o mapa aqui na tela, ele aparece o que está rolando lá no QGIS. Então, se a gente mudar aqui para o QGIS de novo e ligar uma camada, tipo Brasil aqui, ó, e aqui a gente vem aqui e pede para dar uma atualizada, ele vem e mostra o Brasil, tá? Também. Então, então, ele acaba mostrando. Eu queria achar uma coisa que no QGIS 2 é diferente, mas propriedades da página, se a gente clicar com o botão direito, aí sim,
Aí aqui tem o tamanho, isso que eu queria achar antes. O tamanho da página, A4, A3, dá para fazer páginas de forma customizada também. Então, vamos deixar a 5. Não, a 4, deixar a 4 mesmo. A 4, paisagem, tá? A gente pode deixar como tá, mas a ideia é que vocês podem mudar o tipo de página aqui, tá? Então, aqui, voltando para o mapa, dá para desenhar o mapa, tá? A gente pode criar, por exemplo, umas guias, assim, criando umas guias, tá? Iniciar guias. Pessoal, o QGIS 3 está me dando um baile aqui. Eu estou acostumado a usar o QGIS 2, tá? Mas vamos lá. A gente pode simplesmente criar os mapas, a gente pode adicionar textos, tá? A gente pode dar um título para o texto, propriedades do item, tá? A gente pode sempre selecionando aqui, ó, os itens no mapa, quer dizer, na folha. Então, aqui a gente pode deixar assim, dar um título, né? Título do mapa, certo? E aqui a gente pode simplesmente editar aqui a fonte, deixar em negrito, deixar tamanho 12, né, o título do mapa. Então, é isso, a gente cria itens e mexe eles com essa ferramenta de seleção, tá? Mas esse mapa aqui, ele tá estranho, ele tá muito longe do que eu quero, né? Tem essa outra opção aqui, ó, que é mover o conteúdo do item, tá? Isso aqui, se a gente troca, aqui a gente vai conseguir mover o mapa. E se vocês têm um mouse bom, a gente pode dar um zoom aqui, ó, com o scroll, tá? Do mouse. Mas para ajustar o zoom mesmo, aqui eu vou fechar o histórico. Para ajustar o zoom mesmo, a gente pode editar a escala do item. A gente seleciona o item de novo, ó. E aí tem uma escala aqui, ó. A escala, quanto maior esse número, né, mais longe nós estamos vendo, porque a escala está ficando pequena, na verdade, né? A escala pequena quer dizer que é 1 dividido por esse número aqui. Se a gente quer fixar ela, deixar ela bem fixa, lembra que tem essa caixinha aqui de novo, ó, a mesma caixinha da parametrização lá. Em editar, aqui a gente pode fixar essa escala, tá? Deixar ela fixa. Né? Então, a gente pode deixá-la... vou colocar um número bem grande aqui, para deixar ela fixa. Opa! Não, vamos colocar mais um 0 ali. Editar, mais um 0 aqui. Certo? Pronto. Aqui eu fixei a escala, ela está fixa aqui. Né? Então, eu consigo ajustar melhor o mapa. Então, dá para ajustar aqui o título do mapa, o mapa em si. Beleza? O mapa em si, quando a gente clica nele, quando a gente seleciona ele, tem muita coisa para editar nele, tá? Uma das coisas são as famosas grades, tá? Todo mapa geralmente tem uma grade. A grade tem que apertar no botão mais aqui e a gente vai adicionando a grade, tá? E aí a gente pode modificar a grade. E aí eu cliquei no botão modificar grade. E aí a gente consegue configurar qual é a grade, tá? Aqui a gente pode dizer que ela é sólida e ela usa o sistema de referência do projeto aqui. Usa a unidade do mapa. Então, se eu quero os valores de 5 em 5 graus, ó, começou a desenhar no mapa ali de 5 em 5 graus. Então, ó, eu criei uma grade. Tá? Ela pode ser em cruz também, ó, cruzetas, né? Sólido. A gente pode ter a moldura, tá? Ó, uma moldura, essa moldura eu acho horrível, mas pode ter linhas exteriores, ó,
linhas interiores, vários tipos de moldura, tá? Então, eu vou colocar linhas exteriores. E a gente pode configurar todo tipo de coisa aqui. E a gente pode pedir para desenhar as coordenadas também. Ó, e aí a gente está desenhando as coordenadas geográficas do mapa. Veja que é possível configurar muita coisa aqui. A gente pode ficar muito tempo aqui editando como que vai ficar o mapa final. E a ideia aqui é mostrar para vocês só que isso existe e como que funciona. No caso aqui, eu gosto de pedir que tenha sufixo, mas tem muita casa decimal. Eu vou aqui reduzir as casas decimais para 0. Então, ficou um mapinha aí com as... Ah, tá sem moldura, mas dá para apertar esse botão aqui, ó, moldura, e criar uma moldura, certo? Então, é isso. O mapa, a gente configura ele de várias formas, essa é uma forma. Tem aqui também como adicionar uma imagem, tá? No caso, a gente pode adicionar uma imagem que é a gente cria, a gente desenha ela, não vem nada, mas a gente pode pedir para trazer do próprio QGIS aqui as imagens que ele tem já disponíveis. Ó. Pode ser, por exemplo, o norte aqui, né? Aqui no caso está branco, vamos pedir para ser preto. Agora sim. E diminuir aqui. Então a Rosa dos Ventos aqui pode ficar aqui. Também tem legenda, tá? A legenda, ela adiciona, ela vai trazer todas as camadas, tá? Mas aí o ideal é vocês editarem ela aqui individualmente e irem removendo as camadas que não importam para vocês, né? Então, geralmente, aqui nenhuma camada importa, só estou mostrando que elas existem aqui. A gente pode configurar detalhadamente a legenda. Vejam que quando a gente seleciona a legenda aqui, a gente pode editar os detalhes dela, né? Ela tem bastante coisa para mexer aqui para editar a legenda. Então, de novo, é uma tarefa tediosa que vai levar muito tempo para mexer, mas a ideia é só mostrar que a legenda está aí disponível para a gente editar ela. Tá? Eu vou deletar aqui para não poluir tanto o mapa. Uma barra de escala, tá? Então, também tem esse botãozinho aqui. De novo, a gente cria essa barra de escala, a gente pode, de novo, configurar vários detalhes, né, da barra de escala. A gente pode colocá-la em cima do mapa, aqui dentro, né, ou fora. Enfim, tem várias opções aqui para configurar no mapa. E tem mais um monte de outras opções, tá? E aí isso eu vou deixar para vocês explorarem, porque eu quero entrar nos detalhes mais inteligentes, digamos assim, não tão assim braçal como fazer um mapa em detalhe. Isso vocês vão ter que fazer nos projetos de vocês, né? Entrar em detalhes no layout do mapa. Mas eu quero mostrar para vocês umas sacadas mais inteligentes aqui. Tá? Eu vou voltar aqui para a nossa listinha, que eu estava falando aqui antes, né? As camadas duplicadas e alguns detalhes. Aqui vamos voltar lá no QGIS. E uma das coisas que é muito útil para os mapas, layouts, é a gente definir pré-configurações de camadas, tá? Aqui eu vou deixar um preenchimento sem pincel e deixar mais grosso aqui, o Brasil. Tá. Vamos supor que vocês tenham um projeto com muitas camadas e vocês querem fazer um layout, um mapa, que só tem a ver com algumas delas. Mas se vocês virem aqui, ó, se eu atualizar, ó, ele sempre atualiza para o que está lá no QGIS. Então, eu teria que estar sempre deixando ativo
as camadas que eu quero fazer um mapa aqui. Isso vocês vão descobrir que não tem como na prática, né? Vocês não podem ficar mudando o tempo todo as camadas para fazer um mapa, tá? Então, na prática, tem um segredo aqui, que é o seguinte. Se a gente tem uma visualização que a gente gosta, por exemplo, essa aqui, a gente deixa ela ativa, né? E a gente vem nesse olhinho aqui, eu tenho um olhinho nas camadas, e a gente pode adicionar tema, tá? E o tema, eu vou colocar tema, botar Brasil e Tocantins, tá? Certo? Então eu criei um tema. Agora, se eu fazer uma bagunça aqui, começar a adicionar outras camadas, eu não preciso me preocupar em voltar, em desmarcar tudo isso aqui de novo. Eu posso vir aqui, ó, e eu descubro que eu tenho o tema salvo aqui, ó, Brasil e Tocantins. Então, se eu clicar aqui, ó, eu volto de novo. Então, isso aqui dá uma ordem, né, no caos que pode virar as camadas. Uma outra forma de organizar as camadas é aqui, ó, criar grupos, tá? Um grupo é como se fosse uma subdivisão, assim, né? Grupo 1, tá? Assim, grupo 1. A gente pode adicionar dentro dos grupos as camadas que nos são interessantes, né? Claro que a gente pode duplicar camadas e colocar em diferentes grupos, né? Mas o grupo é legal porque a gente pode apertar o botão do grupo aqui, ó, e ativar todo mundo ao mesmo tempo, ó, ou desmarcar ele ao mesmo tempo. Então, também é uma outra alternativa. Mas a vantagem do tema é que... tá, tema... O que está acontecendo? Tá, beleza, peraí. Vamos lá. Vou deixar fora do grupo aqui o base map, tá? E agora sim, vamos voar para o Brasil Tocantins. Beleza. Isso aqui é um tema que está salvo, e lá no compositor, a gente pode pedir para esse mapa aqui seguir um tema. Aqui, ó, se eu clico no mapa, a gente pode aqui pedir para seguir o modelo do mapa. Aqui, a gente tá aqui, ó, Brasil e Tocantins, ó. Ele vai seguir esse tema, certo? Então, se a gente ir lá e bagunçar o mapa, colocar o mapa de calor em cima, as rodovias, eu venho aqui, atualizo, ó, ele não muda, porque ele está seguindo o tema. Mas se eu deixo para nenhum, aí ele vai trazer o que está ativo lá no QGIS. Se eu volto aqui para seguir o Tocantins mapa, ele volta para cá. Então, é isso, é uma forma inteligente e eficiente de configurar os mapas, porque isso na prática vai ser crucial para manejar vários compositores de impressão e várias camadas num projeto que seja um pouquinho mais robusto, já vai dar confusão. Então, é necessário para gerenciar essa quantidade de dados, né? Então, os temas ou pré-definições, no QGIS 2 era pré-definição a tradução. Aqui está tema, né? A gente pode também substituir o tema, a gente pode eventualmente achar que tem que ter as rodovias também, né? Então a gente vem aqui e substitui o tema Brasil Tocantins. Agora o tema vai incluir as rodovias aqui também. Então a ideia é que a gente administre aqui os temas, né? Então aqui eu vou colocar um outro tema que é só os estados aqui. Vamos criar um tema que é estados. Certo? A gente pode criar aqui no compositor, ó, eu vou até fazer uma coisa mais eficiente ainda, que é fazer uma cópia. A gente pode copiar. Não, isso aqui não vai dar certo. Eu vou aumentar aqui. Tá, beleza, deu certo. Eu vou copiar e colar, ó, o mapa
E esse mapa aqui eu vou pedir para seguir os estados. Então, eu tenho agora 2 mapas funcionando em paralelo, cada um seguindo um tema anterior pré-definido. Então, essa é a sacada das pré-definições. Tá? Uma outra coisa legal dos mapas é o seguinte, a gente pode fazer um chamado enquadramento. Tá? O enquadramento é um clássico mapinha que localiza um outro mapa no mundo, ou no Brasil, ou no estado. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Eu vou salvar um tema que é só o Brasil, tá? Aqui. Eu vou botar assim, ó, Brasil. Brasil na América do Sul, tá? Eu vou criar um novo mapa. Aqui do lado. Certo? E mais compridinho, um mapa mais estreito. Vou alterar aqui a escala dele, vou navegar dentro do mapa aqui. E dar uma editada aqui, né, para ficar enquadrado dentro do mapa. Alargar um pouquinho mais. Enfim, fazer o que tem que ser feito aqui para enquadrar o meu mapa dentro da América do Sul. É difícil, às vezes, navegar no mouse, então eu venho aqui na escala e faço o que eu fiz antes, né? Eu vou ajustar manualmente aqui uma escala. Acho que são 6 zeros. Vamos ver o que acontece. Tá, deu certo aqui. Então eu vou ajustar aqui o mapa. E vou melhorar aqui o enquadramento interno. Certo? O que acontece? Esse mapa aqui vai ser o enquadramento do outro mapa, né? do mapa do Brasil. Tá? Então, eu posso simplesmente configurar. Aqui tem enquadramento. Ó. Eu crio o enquadramento aqui, e aí ele pede para desenhar o enquadramento usando a moldura do mapa 1. Porque esse aqui é o mapa 2 já. Esse aqui é o mapa 1, esse aqui é o mapa 2. Então ele vai ter, ele criou esse polígono vermelho aqui, ó, para dizer onde que eu estou olhando no mapa 1. A gente pode configurar o estilo da moldura, né? Deixar ela sem transparente o preenchimento, né? Sem pincel, mas com uma linha sólida, por exemplo, né? Uma linha sólida grossa aqui. Que diz onde que a gente está olhando no mapa, né, como um enquadramento. Então, a gente consegue visualizar aqui na América do Sul onde que está o Brasil. Né? Então, a gente poderia aumentar, né, o tamanho desse mapa aqui para ficar maior e tal, mas a ideia é essa, a ideia é que a gente pode criar esses enquadramentos. Assim, tá? Então, isso é uma abordagem interessante, de ter sempre um mapinha extra aqui, auxiliando para a gente localizar onde está o mapa principal. Tá? E agora, a gente vai mostrar como que exporta, né, e como que faz um atlas. Tá? Isso tem a ver com um aspecto bem eficiente de fazer mapas. Mas primeiro vamos mostrar como que exporta a imagem, tá? Porque o que mais importa aqui é produzir uma imagem no final. Né? Então, aqui em cima tem um botãozinho, ó, exportar como imagem, exportar como SVG. SVG é um arquivo de edição vetorial, acho que tem vários programas de edição que abrem esse tipo de arquivo, ou PDF, já direto em PDF. Mas vamos com imagem, tá? Aí ele vai dizer para onde que eu quero salvar. Eu vou salvar no meu desktop aqui. E aí vai abrir uma janelinha aqui, qual é a resolução. 300 dpi geralmente é bom, tá? Se vocês aumentarem isso aqui, pode até dar uma travada
na hora de produzir a imagem. E aqui a gente tem a opção de cortar o conteúdo do mapa, para cortar fora essas bordas aqui. Mas vamos deixar como está aqui. Vou salvar, e aí ele vai processar, né, o layout e está exportando a imagem. Ele pode dar uma travadinha na hora de fazer essa figura. Vamos checar lá, ó, aqui ele disse que foi concluída a tarefa. Vamos checar lá na minha área de trabalho. Ele está aqui, ó, abrindo o Windows aqui, ele tá, a imagem ficou bem boa, a resolução tá ótima. Agora já degradou um pouco, mas ela tá bem boa a resolução. Ó, viu? Ficou meio poluído essas rodovias aqui, mas a ideia era só ilustrativo mesmo, né? Então, a gente consegue fazer essas imagens para inserir nos relatórios, nos artigos, nos estudos. Tá? Então, e agora, por fim, tá? Só para a gente fazer uma última parte, é o Atlas, tá? O Atlas, eu até usei poucas vezes, mas as vezes que eu usei foram muito importantes criar o Atlas, porque o Atlas ele é uma forma bem eficiente de fazer muitos mapas de forma muito rápida. Tá? O que é o Atlas? É o seguinte, o Atlas ele é um catálogo de mapas que ele de forma mais automatizada. Eu vou dar um exemplo bem óbvio para a gente. Imagine que o problema de vocês é fazer um mapa para cada estado do Brasil. São 20 e poucos, 28 eu acho. No caso, acho que são 25. Então, se vocês fossem fazer manualmente cada layout, vocês iam ficar meio cansados, assim, né? Meio entediados e aborrecidos com a ideia de fazer um trabalho manual para 20 mapas, 20 layouts. É muita coisa para fazer manualmente. Eu já acho que para fazer manual, o limiar para mim é 5 coisas. Assim, se passou de 5, tem que ser automatizado. Então, o Atlas ele é uma ferramenta eficiente para isso. Tá? Eu vou dar um exemplo, eu vou fechar esse layout aqui. A gente vai criar um novo layout. Mas primeiro, vamos editar aqui nossos estados, fazer uma simbologia legal para eles. Tá? Vamos lá em propriedades. Aqui eu vou deixar a simbologia simples, sem preenchimento. E eu quero uma borda branca mais grossa. Ó, ficou assim. Também eu quero que os rótulos eu quero que eles tenham uma borda branca também. Então, a gente pode vir em rótulos aqui, ó, e pedir para eles terem um buffer, um amortecedor branco, que aí vai dar um destaque, vai dar um realce aqui na nossa figura. Na verdade, essa borda branca não gostei, vamos mudar de novo, vamos deixar ela mais preta. Deixar ela escura, certo? Preta aqui, ok. E aí vamos colocar as rodovias, né? Vamos deixar as rodovias. Tem um atalho aqui que é aqui, ó, estilos, que a gente pode achar já uma cor que nos agrada, tá? As rodovias. E os rios também. Vamos ver os rios também. Botar os rios como uma corzinha azul. Tá? Então é isso, as rodovias, os rios, talvez as cidades, vamos ver. Tá com aquele estilo que a gente fez antes. Vamos deixar... Não, vamos deixar só os rios, as rodovias e as cidades, senão fica muito poluído. Mas a ideia é que eu vou salvar uma pré-definição, um tema, tá? Adicionar tema. Vou colocar estados, tá?
Já existe. Já existe. Eu vou botar estados e rios, estados, rios e rodovias. Tá? Beleza. Eu quero fazer um mapa para cada estado, tá? Vamos criar um compositor de impressão. Vou botar estados, ok? Ampliar aqui nossa janela. Vai ser uma folha A4. E aí, claro, vamos desenhar um mapa. Primeira coisa. Vai ficar aqui o mapa. E aí ele vai seguir, né, essa escala aqui, ó, estados, rios e rodovias. Desculpa, esse tema. Certo? Beleza. Também eu quero criar um outro mapa, que é o nosso famoso enquadramento. Tá? Eu vou dar um enquadramento e ele vai seguir o mapa 1. Né? Então, o mapa 1 ele vai ficar enquadrado nesse mapa 2 aqui. Tá? E aí eu vou deixar o mapa 1 de forma mais... eu vou pedir que o mapa 1 siga só o Brasil na América do Sul. Não, estados só. Aí, pronto. Sigam os estados só. Tá? Então, veja, eu estou criando aqui um enquadramento que vai acompanhar o mapa do estado. Vejam que esse mapa grande vai ser um mapa que tem um estado. E aqui vai ser a localização do estado no Brasil. Tá? Então, ele vai fazer esse acompanhamento. Mas eu quero fazer de forma automatizada. Então, eu tenho que criar um atlas. Certo? Então, eu vou criar um atlas aqui. O Atlas, a gente tem que vir em configuração do Atlas e gerar um Atlas. Tem esse botãozinho aqui em cima, escondidinho aqui, ó, configuração do Atlas. E eu estou selecionando o mapa 1 aqui. Gerar um Atlas, tá? E qual é a camada do Atlas? Vai ser a camada das unidades federais, dos estados. Tá? E a gente vai criar o nome da página, vai ser o nome do estado, tá bom? Então, é uma forma de criar um atlas que vai ser o atlas dos estados. E aqui no mapa principal, a gente vai dizer que ele é controlado pelo atlas aqui. Então, a gente finalmente começa a chegar perto de como que o atlas vai funcionar. Então, aqui, a gente vai aqui e aperta esse botãozinho aqui, ó, pré-visualizar Atlas. E olha só, aí ele começa agora, ó, a seguir os estados. Ó. Ele criou o Atlas e aqui a gente pode navegar, olha só, pelos estados. Eu estou navegando aqui ó, sem fazer nenhum esforço. Ele está indo atrás dos estados que estão disponíveis. Ele está indo numa ordem meio estranha. Ele está indo na ordem que está lá no arquivo, tá? Então, ele acaba navegando nos estados aqui. E o enquadramento também está indo junto, né? Isso é o mais legal, né? Então, o enquadramento também está indo junto. A ideia, então, é essa. A ideia, pessoal, é mostrar que a gente tem os mapas, né? Sendo visualizado de forma bem automatizada. A gente pode criar também os títulos, tá? O título, ele pode seguir também de forma parametrizada, tá? Os mapas. Então, aqui a gente pode dizer o seguinte, a gente pode colocar assim, estado, 2 pontos. Opa! E a gente insere uma expressão aqui. Tá? Estado 2, isso aqui vai ter que ser em aspas simples. Peraí, aspas simples.
E aí a gente insere aqui, ó, lá embaixo aqui tem variáveis, e aqui tem aqui todas as partes do Atlas, tá? E a gente vai pedir para ser a página do Atlas, que é o nome do estado que a gente definiu lá. Então a gente coloca essa expressão aqui. Se não me falha, era para ser assim. Ah, tá, isso aqui a gente vai ter que concatenar, tem que colocar essas dois travessões aqui, ó, e a expressão vai trazer de forma automatizada o nome do estado que a gente está olhando aqui. Então, ficou uma expressão, ó, que vai automatizar o título do mapa. Então, a gente navega aqui nos estados, ó, e a gente acaba navegando por eles aqui. E tá, mas aí como é que a gente faz? A gente pode depois adicionar todas aquelas, digamos assim, detalhes, né, do mapa, grade, enfim, né, editar, modificar coisas, mas a ideia é essa, a ideia geral é essa. E a gente exporta aqui, ó, como imagens, tá? E aí a gente tem que criar uma pasta, que eu vou criar uma pasta na minha área de trabalho, vou botar aqui Atlas. Seleciona a pasta, e aí ele vai jogar todos os mapas lá. Tá? Eu vou dar um save. E agora ele está processando e exportando todas as imagens para aquela pasta. Tá? Espero que ele não morra agora, não trave, porque às vezes ele pode travar, dependendo se for muito pesado, ele pode dar uma travada. Então aqui ele está processando, está indo. Ó, 7%. Mas enquanto ele processa, é isso, pessoal. Hoje a gente vai encerrar, né? Já encerramos na hora. Mas a ideia, é claro que eu tive que dar uma corrida aqui nessa parte do Atlas, mas a ideia é mostrar para vocês que isso existe no QGIS. E é uma ferramenta muito potente para poder produzir de forma muito mais eficiente os mapas, né? Vocês vão ficar certamente um tempão editando o layout que vocês querem fazer, mas vocês vão fazer isso só uma vez na vida, né? Depois vocês têm um layout pronto, bonitinho, com os textos que vocês precisam colocar, com os mapas, com a simbologia, né? Mas na hora de fazer vários mapas, o QGIS tem essas ferramentas aí de automatização. Na aula que vem, a gente vai falar mais ainda sobre automatização, porque na aula que vem, amanhã, a gente vai falar sobre análise espacial, e é uma área que tem muita essa questão de automatizar os processos e fazer eles ficarem bem mais eficientes, tá? Então, a minha máquina aqui está levando um pau aqui do QGIS para exportar, mas eu espero que vocês acreditem que funciona. Já está quase na metade aqui. Eu não vou mexer muito para não travar tudo. Mas é isso, é um tempo que vale a pena, né, esperar do que fazer 28 mapas, né, mesmo copiando e colando, né, ainda tem vantagens ao automatizar dessa forma. Às vezes não vale a pena automatizar, porque é muito específico cada mapa, mas a ideia é essa. Minha área de trabalho aqui. A gente só quer enfatizar, pessoal, que também pode ficar à vontade para perguntar, se quer deixar alguma pergunta agora para o final, ou até durante ali, se ficou alguma dúvida onde ir no software, fique à vontade, tá? Ó, pessoal, aqui estão as saídas, ó. Ele está já exportando, ó, os mapas, ó. Para cada estado saiu já uma imagem, né, com o nosso enquadramento também certinho e o título também customizado. Então ele tá terminando ainda, tá? Não terminou, porque claro, né, ele tem que processar e fazer essa operação aí.
Mas a ideia é essa. Eu não vou cancelar aqui, está quase terminando. Mas a ideia é essa. Eu vou só parar de compartilhar, eu acho. Opa, apertei o botão certo? Não, né? Agora sim. Pronto. Então tá, gente, queria agradecer a aula do professor, acredito que esteja produtivo para todos, bem didático e acessível. E então, só enfatizando que amanhã, então, teremos a parte final do curso, que então, nesse mesmo horário, nesse mesmo link. E então, só enfatizando também que tem o nosso sorteio no sábado, nossa campanha também ainda está acontecendo. E qualquer dúvida, pode colocar no chat também, que fica salvado as perguntas. Vai que alguém queira treinar durante esse período até amanhã, também pode deixar no chat as perguntas que ficam salvas aqui na reunião, tá? Então era isso. Não sei se o professor quer falar mais alguma coisa. Ah, legal. A Sabrina está comentando ali que o ArcGIS ele tem esse monopólio, mas ele está perdendo espaço. Assim, tem empresas de consultoria grandes assim que já estão migrando para o QGIS. Então, eu acho que não é só acadêmico, né? É também do mercado também tem um impacto importante, assim. E, ó, terminou de processar aqui para mim, mas legal. Acho que é isso. As minhas falas eram essas. Assim. Então tá, pessoal. Até amanhã. A gente se vê aqui nesse mesmo link. A Tuane falou boa noite, trabalho com o que diz na questão de mapas. Legal. Beleza. Seguimos amanhã, então. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.